Olá, povo! Bem-vindos à nossa aula de Cidadania e Civismo do 7º ano. Eu sou o professor Marlon. É um prazer estar junto com você, criança. Vem com a gente, traga-se junto lápis, caderno, caneta. Sim, vamos precisar anotar muitos elementos nessa aula para que você possa continuar aprendendo, continuar a desenvolver seu conhecimento. E sobre o que nós vamos estudar? Nós vamos falar sobre o Paraná, sobre o povo paranaense, a formação do povo do Paraná. Conhecer um pouco melhor a formação deste povo do Paraná. Então nós vamos verificar a presença de povos originários e de africanos. Ainda, como mostra muito bem essa imagem aqui também, os grupos que emigraram para o Paraná para trabalhar no Paraná, nas terras vendidas aqui, principalmente a partir do início do século XX, e saber onde vivem esses principais grupos imigrantes atraídos para o Paraná pelas ofertas de um bom lugar para morar, com terras boas, um local saudável, muito bom para ter a sua família. Vamos falar sobre o povo do Paraná. E para a gente começar, aqui uma imagem, uma reportagem de jornal que mostra sobre a história de imigrantes no estado do Paraná. Você é descendente de imigrantes? Sabe a origem da sua família, de onde vieram antes de estabelecer onde eles moram hoje? A sua família também precisou recomeçar a vida no Paraná, como aqui mostra a reportagem de jornal? Há muitos descendentes de imigrantes na sua cidade como um todo? A população é formada por descendentes de imigrantes europeus, asiáticos, africanos? Como é essa relação sua com os imigrantes? Boas questões para conversarmos nessa aula e conhecer a formação do povo paranaense. Aqui ainda, uma imagem para você. Você sabe me dizer do que se trata essa imagem na sua tela? O que ela está mostrando? É a estátua de um indígena da tribo Xetá, que fica dentro do Parque Municipal do Ixetá, em Umuarama, e dá nome ao parque. Então, uma homenagem aí à população originária, a população indígena que ocupava o estado do Paraná. E aí uma questão para você pensar sobre a sua região, inclusive. A cultura indígena, ela recebe a devida atenção que mereceria receber no estado do Paraná, no país, na sua região? Ela recebe a devida atenção? Boa questão para pensarmos atualmente. Falando sobre a formação do povo paranaense, os povos originários, os povos indígenas que ocupavam o estado do Paraná. Os Guarani ocupavam regiões como o litoral e o oeste do Paraná. Então você tem tribos aí da etnia Guarani ocupando tanto o litoral quanto o oeste do Paraná. Já os Caingangue habitavam diversas regiões, como a região bem central do estado e ainda regiões próximas ao rio Tibagi e rio Ivaí, nessa área mais central. Também temos a presença dos indígenas Xetá. Inclusive, a imagem à sua direita é de um indígena da tribo Xetá, que vivia na região noroeste do Paraná, considerados o último povo indígena a entrar em contato com o homem branco aqui no Paraná, os Xetá, algo que só aconteceu aí no século XX. Então, você tem aí 3 remanescentes dos povos originários, os Guarani, os Caingangue e os Xetá, no estado do Paraná. Além deles, também a presença de africanos escravizados no Paraná, que entravam principalmente pelo porto de Paranaguá durante o século XIX, que era um dos maiores centros de contrabando de escravizados do Brasil. No Paraná, o trabalho escravo era empregado principalmente na agricultura e pecuária, mas também atividades urbanas, como mostra esse anúncio de jornal na sua tela do lado direito, que mostra ele vendendo ali uma cozinheira para trabalhos domésticos, uma escrava. Então você tem presença de africanos escravizados no Paraná, então também temos a presença aí dos africanos, povos originários. Ok? Para a gente continuar aqui um exercício para você, observe esse mapa que mostra as terras indígenas do Paraná. Existem no Paraná cerca de 26.500 indígenas e desses, aí quase 12 mil vivem em aldeias oficialmente reconhecidas, que ocupam mais de 85 mil hectares de terra. Esta área toda está distribuída em 17 terras indígenas que estão em destaque aqui no mapa da sua tela. A questão para você: você conhece alguma das terras indígenas do Paraná?
Você conhece, tem na sua região alguma terra indígena, já visitou, tem conhecimento? Então são as áreas de proteção indígena no território do Paraná. Aí vamos ver se você conhece, não, tem essa oportunidade de conhecer e dar a devida atenção à cultura indígena. Mas é importante nós falarmos aí também e definir o que é uma terra indígena. Então acompanha aí. A demarcação de terra indígena garante o direito de buscar maior integração, bem como manter intacta a cultura indígena. É nessa terra, protegida por lei, que a comunidade indígena pode se desenvolver. Essa terra não pode ser explorada economicamente pela própria comunidade. É uma das principais formas de garantir a sobrevivência da cultura indígena. Então é importante a demarcação de terras indígenas para a sobrevivência e manutenção da cultura destes povos. Prosseguindo, vamos falar agora dos imigrantes europeus que vieram para o Paraná, começando pelos espanhóis, que no período colonial já estavam ocupando o território que hoje é o estado do Paraná, principalmente nessa região oeste, um território que pertencia à Espanha originalmente pelo Tratado de Tordesilhas. Houve a presença muito forte de padres jesuítas espanhóis na convivência com indígenas nas missões jesuíticas. Na República, já aí, finalzinho do século XIX, início do século XX principalmente, os espanhóis formaram colônias nos municípios de Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Venceslau Braz, onde teve uma presença mais forte. A entrada dos espanhóis no Paraná aconteceu principalmente entre os anos de 1942 e 1952, por características próprias do que estava acontecendo na Espanha. Então, presença espanhola no Paraná lá no início, ainda no período colonial, e depois, já em meados do século XX, no período da República. Imigração alemã no Paraná. A primeira colônia alemã foi fundada na atual cidade de Rio Negro, ainda lá em 1829, no período imperial. Já a partir de 1870 se intensificou o movimento imigratório de alemães vindos para o Paraná. Grande destaque para o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, esse período de forte crise na Alemanha, que daí atraiu imigrantes alemães para trabalhar no Brasil. Principais regiões de ocupação alemã: Palmeira, Guarapuava e Curitiba. Folclore alemão com uma grande força no Paraná, em várias regiões do Paraná e também destaque e grande presença. Exercício para você: acompanhe aqui um anúncio de terras da Companhia de Terras do Norte do Paraná. Pense no bem seu e dos seus. Se deseja levar uma vida pacata e próspera, adquira terras roxas com facilidade de pagamento. No norte do Paraná, terá certeza de que jamais faltará o pão em sua casa e que viverá em plena abastança, sentindo em toda a sua grandeza a alegria de proporcionar bem-estar e felicidade a todos os seus entes queridos. Então, você tem um pedaço aí do anúncio da Companhia de Terras do Norte do Paraná. Primeira questão: a quem o anúncio era dirigido? E segunda questão para você: por que esse anúncio poderia interessar aos imigrantes?
Anúncio de venda de terras pela Companhia de Terras do Norte do Paraná. Para quem esse anúncio aí que você pôde ler, ele era dirigido? Para os agricultores, quem quisesse possuir aí um sítio, uma chácara, uma fazenda no Paraná. E por que este anúncio ele poderia interessar aos imigrantes? Repare na construção do texto. A informação da facilidade de pagamento. Quem vinha em busca de construir uma vida nova, facilidade de pagamento. Ainda, faz referência o anúncio à abastança, à alegria, à felicidade, assim como o próprio título, pense no bem seu e dos seus. Pois os imigrantes procuravam uma vida melhor, diferente daquela vida que eles tinham lá no seu país de origem. Portanto, é um anúncio que visa também atrair imigrantes para essas terras do interior do Paraná. Falando sobre esses imigrantes, continuando então a falar dele, os eslavos. Entre 1869 até 1920, cerca de 57 mil poloneses se estabeleceram no Paraná, principalmente nas regiões de Curitiba, Malé e União da Vitória. Você tem uma forte presença polonesa. Estima-se que 800 mil descendentes de ucranianos atualmente vivam no Paraná. 800 mil descendentes de ucranianos. A maior parte deles nas regiões de Prudentópolis, Malé, Curitiba, Roncador, entre outras cidades. Em ambos os casos, a maioria destes imigrantes eslavos, tanto ucranianos quanto poloneses, de agricultores nessas regiões do Paraná. E aí, como exemplos dessa presença, você tem na cidade de Curitiba algumas referências. Uma delas, essa casa típica de um colono polonês, essa casa que fica dentro do Bosque do Papa, em Curitiba, numa homenagem ao imigrante polonês na capital do Paraná. Tem também a imagem mais para o lado direito da sua tela, que é parte do memorial ucraniano que fica no Parque Tingui, em Curitiba. É uma réplica de uma igreja ortodoxa ucraniana e ainda um monumento em forma de peçanca. Então, elementos tradicionais da vida da sociedade ucraniana também presentes aí em Curitiba, marcando a presença dos povos eslavos no Paraná. Além deles, a imigração italiana tem forte presença no Paraná. 1890, aliás, foi fundada aí a colônia Sicília, baseada em ideias, em premissas anarquistas, tentaram se estabelecer no Paraná, a colônia Sicília em 1890. Mas a maior parte dos imigrantes italianos está estabelecida na região de Curitiba. E nessa região, ao redor de Curitiba, a maior parte dos imigrantes italianos, como também na região noroeste do Paraná, muito ligados à agricultura. Grande parte dos imigrantes italianos no Paraná, agricultores, originalmente chegaram como agricultores. Cafezais do norte e do noroeste, como a gente falou, tem forte presença também desses imigrantes italianos. O cartaz até do lado esquerdo da tela faz referência a uma tradicional festa no bairro italiano de Curitiba chamado de Santa Felicidade. Então, onde tem uma fortíssima presença de imigração italiana em toda, na arquitetura, na cultura, na vida da população que mora nesse bairro de Curitiba. Imigração japonesa no Paraná muito forte a partir de 1908. Em 1917, você tem a criação da colônia Kakatu, em Antonina, e em 1920, a vila japonesa em Cambará. A maior parte desses imigrantes japoneses estabelecida no norte e no noroeste do estado, nas regiões principalmente de Açaí, Londrina e Maringá. Forte presença japonesa nessas regiões. Também outras, mas principalmente nessas regiões. Grande parte desses imigrantes no Paraná era formada por agricultores muito ligados ao algodão e ao café. Então, nessas regiões de algodão e café, presença japonesa. Então, imigrantes japoneses também, a partir do início do século XX, chegando ao Paraná. Além desses imigrantes, nós também temos a presença árabe no Paraná, ajudando a formar o povo paranaense. Sírios e libaneses, a maioria desses árabes no Paraná. Logo, eles se tornaram mascates muito ligados ao comércio. Então, os árabes com uma ligação muito forte já com o comércio no Paraná, com uma menor relação com a agricultura. Durante a Segunda Guerra Mundial, aliás,
pelos censos, estima-se que cerca de 10% da população de Curitiba, 10%, era formada por imigrantes árabes. Então, uma forte presença árabe na capital, Curitiba. Atualmente, porém, Foz do Iguaçu, no extremo oeste do estado, é a maior colônia árabe no Brasil. Aliás, a imagem de destaque na sua tela do lado direito, você tem aí a Mesquita Omar Ibn al-Khattab, que foi construída inaugurada em 1983 na cidade de Foz do Iguaçu, e a grande presença da comunidade árabe na região do extremo oeste do Paraná. Falando ainda de imigrantes, a imigração holandesa também muito importante na formação do povo do Paraná. A primeira colônia holandesa é de 1908 no Paraná, foi em Irati, mas não prosperou. Boa parte desses imigrantes se mudou então e ocuparam a região de Carambeí a partir de 1911 e ali se estabeleceram, ali prosperaram. Forte presença nas cidades de Castro e Arapoti também. A Castro Holanda, aliás, é a cooperativa de imigrantes holandesas ligado à produção agropecuária, à produção leiteira. Castro, aliás, é conhecida como a capital do leite. Se você não visitou a região de Castro, Carambeí, conheça essa região. A imagem em destaque, lá do direito da sua tela, faz referência, ele mostra o Parque Histórico de Carambeí, que é o maior museu histórico a céu aberto do Brasil. Então, é um museu que traz toda a história dessa imigração holandesa, dos povos holandeses no Paraná. Visite quando tiver oportunidade o maior museu histórico a céu aberto, então, aí do Brasil, ali nessa região da presença holandesa. Tem exercício para você? Vamos lá. Leia comigo. A população paranaense é composta por diversas etnias. São principalmente imigrantes alemães, poloneses, ucranianos, italianos, portugueses, holandeses, espanhóis, árabes, japoneses. Ao todo, são 28 etnias contribuindo para a pluralidade cultural do estado. Agora é com você. Aponte, então, aspectos ligados aos imigrantes que são marcantes na sua família, na sua região, na sua cidade. Muitas etnias formam o povo paranaense, muitos imigrantes, também povos originários, descendentes de escravizados. Qual a presença de imigrantes na sua família, na sua região, na sua cidade, que são importantes elementos para se destacar? Claro, uma verificação sua, conhecer um pouco mais das suas origens e de como a sua família, de como a sua região, como a sua cidade
participa aí dessa formação do povo paranaense, da história do povo paranaense, da sociedade paranaense. Crianças, o que nós estudamos nesta aula? O Paraná é formado por povos originários, africanos e por muitos imigrantes. A cultura imigrante é importante e é riquíssima para o Paraná. Esses povos imigrantes são fundamentais na formação do nosso estado, da nossa riqueza, das características do Paraná e das qualidades do povo paranaense. É isso, crianças. Ficamos por aqui nessa aula. Bons estudos para você. Tchau, povo!